Nós estamos de volta na entrevista com o senador Luiz Mercadante, do PT de São Paulo. Nós estamos falando sobre a crise no Senado Federal, a grave crise no Senado brasileiro. Senador, nós estamos falando sobre a questão ética. O Conselho de Ética tem um presidente que não foi eleito, Paulo Duque. Aliás, uma figura estranhíssima, né? Não tem um voto, faz uma pose como se tivesse 50 anos de Senado, fosse um homem de uma pureza de princípios e tal, e que compreendesse todos os temas ligados à ética. Não é um personagem que gera confiança, pelo menos televisivamente, até nas entrevistas, um desastre completo. Diante de uma insistência do governo, não digo do senhor e nem da bancada, aliás, porque a sua bancada, a bancada do PT, assinou entre os 39 senadores favoráveis à saída do presidente Sarney da presidência do Senado. Mas o seu partido, o PT, o governo, o presidente Lula, o ministro Tarso Genro, o ministro de Assuntos Institucionais e outros defendem a permanência do presidente José Sarney. Um conselho de ética que não pratica ética. A insistência, senador, a continuidade desse processo não vai arranhar ainda mais a imagem do Congresso brasileiro, a imagem dos senadores e colocar em xeque o próprio governo? Vai chegar um momento em que isso vai se tornar, não é a crise do Senado, vai se tornar a crise do governo brasileiro. Será que o presidente Lula, os seus ministros, não estão enxergando que essa crise daqui a pouco sai do Senado e vai para o Planalto? Olha, eu acho que o presidente Lula não tem responsabilidade pela crise do Senado diretamente. O PMDB é o partido majoritário e essa é uma crise de algumas lideranças do Senado Federal, em particular lideranças do PMDB, que é um partido aliado, mas que não é a nossa história, a nossa biografia e a nossa trajetória. A licença é o melhor caminho para a crise. A oposição agora lançou essa nota, que é a nota que nós estamos sustentando desde o início. Que apesar da pressão do partido, do governo e da oposição, nós mantivemos sempre uma posição correta, consistente e firme nessa crise. Se afaste, permite que as coisas sejam apuradas e se houver culpa, sai definitivamente ou então volta. Porque dizer que o senador Sarney é o único responsável pela crise do Senado não é verdade. Não é justo, mas ele tem uma responsabilidade específica e relevante. Por ter sido presidente tantas vezes, nós disputamos com ele a presidência, nós não aceitamos o continuismo administrativo. A candidatura do Tião Viana significava exatamente um divisor de águas sobre quem queria mudar a gestão do Senado e quem queria manter como estava. Nós perdemos, e é democrático. Sobre suplente, a legislação brasileira estabelece 2 suplentes. Então é legal que essas pessoas assumam, eles têm direito como qualquer outro senador. Acho que tem que mudar essa regra. A minha proposta é que, quando o senador se afasta, virou governador, assumiu o cargo de ministro, faleceu, nessa gestão faleceram 4, o senador ACM, Jefferson Pérez, o Rames Tebet e o Jonas Pinheiro. O suplente tem que assumir, porque você não pode fazer uma eleição específica. Em geral, no Senado, sempre, historicamente, foram pessoas mais velhas, mais maduras, com longa experiência, uma eleição muito difícil para poder chegar ao Senado. Então tem que ter suplente. A minha tese é que seja o deputado mais votado do partido, para não prejudicar a proporcionalidade e a vontade do eleitor. Mas até a próxima eleição. E aí é obrigado a ter nova eleição. Ou seja, não fica por 8 anos. Ele cumpre até a primeira eleição. Até a primeira eleição. E renova 1/3 ou 2/3 do Senado. E aí ele é obrigado a disputar a eleição. Ele pode voltar a querer ser deputado ou disputar o Senado. Eu acho que com essa regra a gente resolveria essa questão. Mas tem que ter suplente. Não tem como você, por exemplo, senador se afasta, você faz uma nova eleição, é inviável. Você perde a proporcionalidade. É inviável. Então nós precisamos fazer isso. Do jeito que é no Senado, vão começar a matar senador. Aí, então. A dificuldade também do Conselho de Ética é que ninguém quer julgar os seus pares. É muito desagradável você conviver. Você tem uma relação pessoal. Você tem, de alguma forma, um respeito. Você tem uma afinidade. E, de repente, você é juiz da pessoa que você mais convive. Por que não usa o poder judiciário? A imprensa não quer discutir isso, mas vamos ter que discutir. Porque um dos princípios da magistratura é a isenção. Claro. Você se julga impedido quando você tem um voto, uma relação de afinidade. Por que nós somos obrigados a julgar? Por exemplo, você está julgando um adversário? Eu disse hoje, publicamente, falei, olha, senador Arthur Vigílio, evidentemente que cometeu irregularidades ao receber benefícios indevidos. Mas, a bem da verdade, eu convivo com ele há 20 anos. Ele foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso, eu era líder da oposição. E nós disputamos, agora sou líder do governo, ele foi líder da oposição. Eu estou no PT, ele está no PSDB. Mas, a bem da verdade, ele não participou da gestão das irregularidades. Ele não tem responsabilidade direta pelas irregularidades. E assim como ele reconheceu, outros reconheceram os benefícios indevidos, quando você se antecipa e paga, não há, antes da denúncia, não há jurisprudência formada. Então, é uma atitude que eu acho que o Senado tem que tomar. Aqueles que tiveram, fazer, assumir, demonstrar, e nós saímos dessa crise reformando a instituição.
Nós estamos próximos de uma eleição, o povo vai julgar. O povo vai ter a chance de julgar cada um, avaliar, e a gente caminhar no sentido de repensar a agenda do Brasil. Nós não podemos... Quanto tempo nós vamos ficar mais nessa crise, num processo de autoflagelação e num processo... Porque qual é a dificuldade do julgamento ali? É que a disputa é política eleitoral, claro. A disputa é partidária, quer dizer, quem é da oposição não reconhece os erros da oposição. E eu, ao dizer isso, por exemplo, ele não teve participação na gestão, estou dizendo a verdade para o povo brasileiro. Os meus correligionários querem que eu fale, não, Arthur Vigílio, é muito mais fácil eu fazer o jogo oportunista. Não vou fazer. Assim como em relação ao senador Sarney, se eu quiser ficar bem com a opinião pública, eu só falo assim, não, é só a guilhotina. Eu estou bem, está resolvido. Não vou fazer. Eu quero direito de defesa, as pessoas vão ter... Agora, vão responder pelo que fizeram. Mas vão ter que se explicar, vão ter que assumir a responsabilidade. Não, na presidência, a licença é necessária para evitar, inclusive, essa contaminação da crise que vem se arrastando todo esse período. Está contaminando a instituição toda. E está gerando um processo de turbulência que vai virando irracional, que as pessoas já estão quase se agredindo ali dentro. Senador, antes, é só o que falta. É só o que falta. Está um passo de começar a agressão. Eu nesse processo, o meu papel tem sido tentar trazer racionalidade, equilíbrio, dialogar e buscar interlocução. Sabe, buscar as coisas, ver se a gente consegue fazer um processo com menos paixão, com menos motivação política partidária, com mais equilíbrio, que preserve o futuro da instituição acima dos indivíduos. O que tem que ser preservado é o Senado como instituição. Senador, não é nenhuma... Para esta preservação, eu concordo com o senhor, só tem um caminho. É a licença do presidente José Sarney. O caminho atual, daqui a pouco vai ser um outro caminho, mais grave, mais agudo e talvez injusto. Mais dramático. Do ponto de vista mais dramático, porque do drama que ele vai provocar. No processo dessa crise não estava em jogo o mandato, estava em jogo a instituição, a presidência. Né? E aí que eu achava que a solução correta era a licença. Os dois estão não, e agora está chegando, colocando mandatos em jogo. Né? O que a disputa política está fazendo é pedir o mandato, pedir a cassação dos mandatos. Que aí vai virar um processo dramático. Um processo dramático do ponto de vista de uma instituição que está no final do período legislativo, na antevéspera de uma eleição, e essa disputa acaba virando uma disputa política, eleitoral e estratégica. Bom, no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre a crise do Senado, o que você, como telespectador, já percebe. Nós podíamos estar discutindo aqui a economia do país, o desenvolvimento social, etc. Estamos discutindo a crise do Senado, porque há exatos 2 meses que o Senado Federal é manchete dos jornais do Brasil e, infelizmente, de jornais do exterior. No próximo bloco, nós voltamos a conversar com o senador Aloysio Mercadante. O Business volta já já.